Vamos lá, a gente vai estar começando hoje as nossas aulas, né, de caráter online e vamos estar falando então sobre as ligações químicas, tá ok? Para falar sobre ligações químicas, a gente tem que lembrar que estávamos falando sobre os elementos químicos, mas que na natureza encontramos esses elementos associados. E essas associações, para que esses elementos químicos, esses átomos se associem, é necessário que haja uma interação entre eles. E de que forma essas interações ocorrem, como elas ocorrem, é o que a gente vai ver, e de que tipo elas são, é o que nós vamos ver agora nas ligações químicas, quando falamos de ligações químicas. Quando falamos de ligações químicas, nós precisamos pensar que se os átomos estão interagindo entre eles, significa que de alguma forma alguma coisa os impulsiona a isso. E aí, o que os cientistas demonstram, que nós vemos nos livros, é que esses átomos eles buscam uma estabilidade. Estabilidade essa que eles não têm, mas que os gases nobres possuem. E é daí então que surge a regra do octeto. Então, o que a regra do octeto vai falar? Que os elementos, que os átomos buscam a estabilidade dos gases nobres. Que estabilidade é essa? Possuírem 8 elétrons na camada de valência. Se a gente lembrar que camada de valência é a camada mais externa, e que se fizermos a distribuição eletrônica, a gente observa a distribuição eletrônica, observa os elétrons na última camada, a gente consegue então enxergar que os gases nobres, com exceção do hélio, todos eles possuem 8 elétrons na última camada. E que na natureza, esses gases nobres não encontram-se associados a outros. Então, isso significa, né, estudando, os cientistas determinaram então que isso é uma estabilidade e que todos os átomos buscam então esta estabilidade. Então, a partir daí, então, nós temos que as ligações químicas podem ser do tipo iônica, nós podemos então ter as ligações covalentes, podemos ter também as ligações covalentes coordenadas e podemos ter as ligações metálicas. Cada tipo de ligação dessas possui as suas próprias características e a sua própria importância, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai estar vendo, então, a ligação do tipo iônica. O que a gente percebe na ligação do tipo iônica? A ligação do tipo iônica é caracterizada pela transferência de elétrons, ou seja, nós temos átomos de baixa energia de ionização e que por isso é muito fácil retirar um elétron da sua camada de valência, ou seja, esse átomo de baixa energia de ionização transforma-se com facilidade num cátion. Nós temos também átomo com alta afinidade eletrônica, ou seja, a quantidade de energia que ele libera quando um elétron é acrescentado na sua camada de valência é grande. Isso significa que se ele recebe elétron na última camada, na camada de valência, ele transforma-se num ânion. E aí, então, a ligação iônica, ela é caracterizada pela reação, pela interação entre um cátion e um ânion, ou seja, um átomo de baixa energia de ionização junto com um átomo de alta afinidade eletrônica. Isso significa que aquele átomo que tem baixa energia de ionização, ou seja, que ele se transforma facilmente num cátion, ele vai perder elétrons da última camada, que serão absorvidos pelo átomo que tem alta afinidade eletrônica. E aí, como é que essa relação, como é que essa interação entre eles vai ser dada? Se você tem íons, ou seja, substâncias que possuem cargas, você tem uma interação eletrostática, uma atração entre um positivo e um negativo. E aí, esses compostos iônicos, normalmente, a temperatura ambiente, eles são sólidos. Então, a gente pode lembrar lá do nosso NaCl, sal de cozinha, por exemplo, que a gente vai no mercado, compra um pacotinho de 1 quilo e leva para casa, e ele é um sólido à temperatura ambiente.
Bom, outra característica de compostos que são formados por ligações iônicas é que esses compostos têm altas temperaturas de fusão. Então, o que que significa? Que para que haja a mudança de estado, do estado sólido para o estado líquido, é necessário grande quantidade de energia. Então, isso me caracteriza, eu enxergo na temperatura de fusão. Eles são eletricamente neutros. Apesar de ter um cátion e um ânion, a quantidade de cargas dentro do composto é igual. Ou seja, a quantidade de cargas positivas é igualzinha à quantidade de cargas negativas. Então, eu tenho um composto neutro. E aí, eles possuem atração eletrostática entre o cátion e o ânion. Se eu pego um sólido que é um composto iônico, e eu coloco ele na água, o que ocorre é a dissolução, ou seja, em meio aquoso, esse cátion e esse ânion vão se separar. E aí eu vou ter, então, a água solvatando, envolvendo esses cátions e esses ânions. E aí, por isso, quando eu coloco, por exemplo, o sal na água, ele se dissolve com grande facilidade e a gente fala até que é uma mistura homogênea. Compostos iônicos, devido a essa dissolução, essa dissociação entre o cátion e o ânion, são compostos que conduzem corrente elétrica. Então, isso significa que, se eu coloco o sal NaCl em um copo de água, aquela solução eletrolítica, aquela solução iônica, ela vai conduzir corrente elétrica, porque a corrente elétrica passa justamente em locais onde eu consigo fazer uma transferência de elétrons. E aí, se eu tenho íons, se eu tenho cargas, eu consigo fazer essa transferência de elétrons. Mas vamos lá. Vamos pensar então como é que eu vou descobrir se a minha substância é um composto iônico, por exemplo. Se eu pego então o meu sódio e eu vejo lá que ele tem número atômico 11, quando eu faço a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O que eu consigo perceber nessa distribuição eletrônica? A minha camada de valência, ou seja, a camada mais externa, é essa daqui, é a 3. E nela eu tenho apenas um elétron. E a camada anterior, que é a camada 2, está completa com 8 elétrons. Isso significa que para o sódio é muito mais fácil perder esse 1 elétron e a anterior já está completa com 8. Então, esse meu sódio aqui, ele vai justamente perder 1 elétron. E quando ele perde 1 elétron, ele vira o cátion sódio mais, tá? E aí, quem é que pode receber esse 1 elétron? Bom, se eu tiver, por exemplo, com o meu cloro, de número atômico 17, e aí eu faço a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. E aí, pela distribuição eletrônica, o que eu vejo é que a última camada dele tem 7 elétrons. E aí, se ele quer chegar a 8, ele precisa ganhar apenas 1. Então, isso significa que, quando eu tenho, então, o meu sódio com 1 elétron na última camada e o meu cloro com 7 elétrons, pela distribuição eletrônica, eu consigo perceber, então, que o quê? Que vai haver a transferência de elétron do sódio para o cloro. E aí eu tenho, então, o meu sódio cátion mais
e o meu Cl-, tá? Então, compostos iônicos são compostos onde eu tenho transferência de elétron. E apesar de ter cargas positiva e negativa, o meu composto é um composto neutro. Por quê? Porque eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, ou seja, as cargas se anulam. Bom, continuando então. Se eu tiver então um elemento como o magnésio, por exemplo. Magnésio, número atômico 12. Magnésio está na tabela periódica, ele faz parte do grupo 2, metais alcalinos terrosos. E aí a gente já viu que o grupo 2 termina todo mundo com 2 elétrons na última camada. Então, eu posso dizer que eu tenho o meu magnésio com 2 elétrons na última camada, tá? Se eu tiver, então, esse magnésio com o oxigênio. Oxigênio, número atômico 8, está na tabela periódica no grupo 16. Nós sabemos, então, que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Já vimos isso. E aí, então, se o magnésio tem 2 elétrons na última camada, na camada de valência, e a anterior tem 8, e o oxigênio tem 6 elétrons, isso significa que o oxigênio quer ganhar 2 elétrons e o magnésio vai perder, então, esses 2 elétrons para o oxigênio. Se o magnésio perdeu 2 elétrons, ele agora é um cátion mais 2. Se o oxigênio ganhou 2 elétrons, ele agora é um cátion, é um ânion, perdão, menos 2. E aí, então, eu tenho o meu composto, que é o óxido de magnésio, tá? Então, veja bem, as cargas têm que estar em quantidades iguais. Isso significa, então, que... E se eu tiver... Se por um acaso, então, eu tiver alguma coisa do tipo magnésio e cloro. Já sei que se o magnésio é da família 2, ele vai virar um cátion de carga mais 2. Eu também já vi que se o cloro é da família 17, ele tem 7 elétrons na última camada, ele vai ganhar 1 elétron, e quando ele ganha 1 elétron, ele vira um ânion de carga menos 1. Olhando agora para esses dois, eu percebo que, do jeito que está, esse composto não é um composto neutro, ou seja, as cargas não estão em quantidades iguais. Eu tenho 2 cargas positivas e apenas 1 carga negativa. Então, como é que esse composto vai se organizar? Como é que esse composto, como é que eu consigo, em que quantidades cada átomo vai estar nesse composto? Bom, se eu quiser montar a fórmula desse carinha, é só eu simplesmente inverter as cargas. O que é a carga do magnésio vai virar um coeficiente embaixo do cloro. E o que é a carga do cloro vai virar um coeficiente embaixo do magnésio. Então, eu vou escrever isso dessa forma. Magnésio 1, cloro 2. Como o coeficiente 1 não precisa ser especificado, então fica o MgCl2. Então, compostos iônicos, eu tenho a transferência de elétrons, porque eu tenho alguém que tem a capacidade, a facilidade de se transformar num cátion, e tem alguém que libera uma grande quantidade de energia quando recebe um elétron. E aí,